eu queria retomar a questão de que é preciso uma igreja em saída. O Papa Francisco fala igreja. O que é a igreja em saída? É ir buscar as pessoas, ir atrás das pessoas. Não ficar atrás de um balcão esperando que as pessoas venham até nós. Nós vamos até elas. Por isso é preciso ir onde o povo está, não onde nós queremos que ele esteja. E vocês viram, eu tenho observado, são tantos os caminhos, não existe um único. O terço dos homens é uma forma interessante de começar a envolver homens na igreja. Os homens também precisam de Deus, e como nós precisamos. Caminhos são muitos, não existe uma única fórmula. Muitas opções existem. Agora, um outro ponto importante é, acho que é o Birici. Ela estava aqui, agora ela não está. Como é que é? Ubiraci. Sobre a questão das... Um ponto, as transferências de padre, elas são inevitáveis. Tanto os padres quanto os bispos geralmente não querem, mas às vezes são necessárias. O importante é o que nós não temos ainda. Tanto bispo, padre e leigos, precisamos de um projeto pastoral que independe da troca das pessoas. Por se cada vez que vem um bispo novo, um padre novo, ou um coordenador de catequese novo, e tudo troca, nós nunca sabemos para onde vamos. Nós sempre vamos aonde um quer que vá. Por isso que é preciso um projeto pastoral. Sem esse projeto, eu vou ser um pouquinho polêmico agora. Geralmente nós não queremos projeto quando queremos que o projeto seja o nosso. Nós queremos que aquilo que nós queremos aqui comande, e não aquilo que às vezes a própria igreja quer. É importante pensar um projeto, um plano que, mesmo que troque, porque às vezes, eu sou bispo só há 2 anos, sou colega de Dom Mariano, e agora eu vi que chegou Dom Luiz, de Três Lagoas. Vamos dar uma salva de palmas, Dom Luiz chegou atrasado agora, mas trouxe seu povo junto. Não, ele chegou atrasado porque tinha muito trânsito, senão ele teria chegado ontem ainda. Nós estávamos conversando que a gente, bispo novo, às vezes um padre com 1 ou 2 anos tem que ser transferido, não porque o padre queira, mas porque surge uma situação na diocese que ou a gente faz e a gente precisa às vezes contar com esse padre para nos ajudar, e a troca sempre causa um pouco de instabilidade. Se nós temos um projeto comum, mudando leigos, religiosas, padres e até bispos, o caminho vai. Se não temos, pessoal, cada um faz o que achar que está certo, não aquilo que deve ser feito. Sobre isso, protagonismo dos leigos, vocês têm que ajudar. Por exemplo, pode ser que alguém, é normal, isso não é fim do mundo, pode ser que seu pároco não acredite na setorização, nem comunidade de comunidades. Pode ser que alguém não acredite num aspecto próprio ali. Com calma, sem quebrar os pratos com ninguém, é preciso fazer um caminho comum. Sem esse caminho comum, nós fazemos da igreja aquilo que nós achamos que ela deve ser. E aí é um limite. Um outro aspecto que você lembrou, estava em relação... Você me disse, um era a questão das transferências, o outro... Essa é importante. Por que quando uma pessoa chega, a primeira coisa que nós dizemos, você tem que batizar, primeira comunhão e crisma? Eu nunca vi um leigo, um catequista, um padre, talvez nós bispos, dizer, você tem que querer Jesus, fazer um caminho para conhecer e amar Jesus. No caminho vamos receber batismo. Não é o primeiro elemento. Sem fé não pode dar o batismo quando é adulto. Vai ajudar para vocês, nós não vivemos de documentos, mas nós bispos aprovamos agora um documento que não está publicado. Iniciação à vida cristã. Vai sair. Eu até vou a Três Lagoas em junho.
julho, já estou calculando minha viagem aqui, vou a Três Lagoas trabalhar esse assunto com a Diocese de Três Lagoas. Por quê? Documento novo. Padres, primeiro os padres, se nós não melhorarmos a nossa catequese, nós continuaremos dando tanta primeira comunhão e tanta crisma, e terminada a crisma o pessoal vai embora. Não se vincula. Algo tem que ser feito conosco, porque eles convivem conosco 2, 4 ou 6 anos e dizem, eles não marcaram minha vida, eu vou embora agora. Vejam, nós sempre achamos que o problema é das famílias e das crianças e dos jovens. Nunca acharam que o problema pode ser nós? Que nós não testemunhamos e não atraímos e não vinculamos? Por isso, a nova iniciação à vida cristã sugere que primeiro se faça um caminho forte com os adultos, que o sacramento é indispensável, mas não se começa pelo sacramento, se começa pelo querigma. Sem um anúncio, não adianta. Eu vou dizer algo que os bispos já sabem, nós aprovamos, está lá no documento, que se inicia um estudo, não sei nem se os padres sabem disso que está lá no documento, é novo, que se comece um estudo para reordenar os sacramentos, que primeiro seja dado o batismo, depois a crisma e finalmente a Eucaristia. Eucaristia é ponto de chegada, não é no meio entre o batismo e crisma. Isso vai levar uns 10 a 20 anos para mudar. Nós começamos, aos poucos chega lá. Quem viver, verá. Esperamos estar aqui. Muito bem. Tinha um terceiro ponto que você comentou? Queria lembrar? Ótimo. Revisar a comunidade, é que as 3 questões dela me chamaram muito a atenção. Como revisar a comunidade, se aqueles que vão revisar são sempre os mesmos, que para eles está bom. Está bom. Por isso que, não sei, se alguém é jesuíta ou já fez retiro inaciano, sabe que o discernimento a gente sempre faz com o outro, não consigo mesmo. Por exemplo, esse encontro, esse congresso, que vocês vão ver tantas outras dimensões amanhã, principalmente quando vocês partilharem o que vocês já fazem, não é só o que nós queremos, ouvindo os outros, nós podemos mudar a nossa paróquia e a nossa diocese. É óbvio que a primeira coisa que vai acontecer quando vocês chegarem com ideias novas, alguém vai dizer, não sei quem, mas alguém vai dizer assim, aqui sempre foi assim, não dá para mudar. Aqui sempre, e não vem com história nova. Lembre-se disso. O sempre foi assim, não está trazendo jovens e crianças. Quando alguém disser, sempre foi assim, não dá para mudar, se responsabilize diante de Deus de não ser missionário. Mas se responsabilize até no juízo final, de não atrair mais gente para Jesus. Mas se responsabilize. Não é inovar por inovar, não é criar por criar, mas é a responsabilidade de ver teus filhos e teus netos se afastando da igreja e dizer, mas aqui sempre foi assim. Deixa eu contar, para vocês não ficarem muito assustados com esse sempre foi assim, contar uma historinha que não é que aconteceu, eu inventei, mas vamos lá. Uma vez, vocês podem contar essa história, se o padre ou um leigo na paróquia de vocês não quiser avançar um pouco mais, você pode contar essa historinha. Eu deixo. É minha, mas vocês podem contar. Uma vez, tinha um mosteiro. E os monges, todas as manhãs, quando iam rezar, eles tocavam o sino, formavam a fila. E por acaso, numa manhã, começou a entrar um gato. E quando os monges começavam a cantar os salmos, o gato gostava e fazia o contracanto miando. Vocês imaginem, começa os salmos e o gato mia. Mas no segundo dia, de novo, esse gato, e ele sabia entrar na hora certa e cantar junto com os monges, atrapalhava tudo. No terceiro dia, o abade disse, não é mais possível continuar com esse gato aqui dentro. Vamos fazer o seguinte,
Vamos delegar que um dos nossos monges fique encarregado de todas as manhãs, antes de começar a oração, ele vai prender o gato. Então chamaram lá o monge Juvenal, eles disseram, o senhor vai, assim que estiver na hora certa, prende o gato, depois solta. Então começou assim, toca o sino, forma a fila, prende o gato, começa a rezar. Deu certo. Toca o sino, forma a fila, prende o gato, começa a rezar. Anos a fio foi assim. Precisava prender aquele gato. Toca o sino, forma a fila, prende o gato, começa a rezar. Um dia, o gato morreu. O gato morreu, e aí o Juvenal foi lá falar com o abade. Abade, como é que fazemos agora? O gato morreu. E o abade disse, não tem problema. Compramos outro gato. Não dá para rezar sem gato. Moral da história, tem algumas coisas na tua paróquia, na tua comunidade, que era um problema lá do passado que foi resolvido, e que agora diz, não dá para mudar, porque aqui sempre foi assim. Cuidado com os gatos, fiquem atentos aos gatos. A primeira reflexão, eu vejo que a maioria agora tem o documento Comunidade de Comunidades. A primeira reflexão foi o capítulo 1. Pessoal, por favor, leiam esse documento em casa. Não adianta a gente continuar com as nossas práticas, e essas palestras aqui não resolvem. Essas palestras são só uma espécie de despertar. É lendo o texto, estudando e tomando consciência que a gente vai mudando. Né? Essas palestras, o congresso é muito importante para despertar. E sempre unidos ao seu bispo, ao pároco, ao conselho. É preciso pensar junto, nunca pensar sozinho. Vamos lá. Agora eu iria um pouco mais. Nós precisamos superar em nossas comunidades a ideia de comunidade fechada. Enquanto rede de comunidades, não há lugar na paróquia para capelas fechadas em formas de sociedade ou clube. Nela, não podem ocorrer encontros e reuniões que não visem, em última instância, a salvação e a reconciliação de todos. É para isso que a paróquia existe. A paróquia não existe para vender pastel. A paróquia não existe para o festejo do padroeiro. Isso não é a salvação. A gente faz para se manter. Mas se tudo é em torno da festa do padroeiro, nós não entendemos o que é ser discípulo. Por exemplo, a paróquia também não existe para comprar mais tijolo do que Bíblia. Se nós gastamos mais com cimento do que com pessoas, nós não estamos formando discípulos, nós estamos formando espaços. Precisa gastar com tijolo, precisa gastar com cimento, mas tem que equilibrar também os gastos com pessoas, formação. Isso aqui quer dizer o seguinte, talvez não tenha aqui na realidade de vocês, eu rezo que não tenha, porque no Rio Grande do Sul, Dom Redovino, que conhecia bem aquela região de onde ele veio, quem é de Dourados, sabe, tem algumas regiões lá no Rio Grande do Sul, especialmente a região alemã e a italiana, onde em torno da comunidade, não da paróquia, lá da capela, existe o cemitério. E por causa desse cemitério, muita gente se associa à capela para poder depois ser sepultado nesse cemitério. Então o bispo chega lá, faz a visita pastoral e diz, quantos membros são dessa comunidade? O diretor lá tem diretoria. O diretor, o presidente da comunidade diz, aqui são 90 sócios. Mas são quantas famílias? Não, moram aqui 10 famílias, mas vem tudo da cidade. São 90 sócios. Não frequentam a comunidade, mas controlam o cemitério. Aconteceu algo bem curioso, numa das paróquias, que chamou muita atenção. Numa das capelas tinha um mendigo, esses andarilhos, que vão andando, e por acaso um andarilho ficou perto de uma dessas paróquias, e veio a falecer, por causa do frio, da fome, não sei, a situação pessoal dele, morreu, e o padre foi muito generoso, eu diria, o padre agiu como um cristão normal,
Ele disse: morreu aqui, onde é que vamos sepultar? No cemitério. Então o padre pegou e sepultou o andarilho no cemitério. Pessoal, os sócios, a capela, incomodou tanto esse padre, mas tanto. Por quê? Porque o andarilho não pagava a anuidade, nem a dízimo, não pagava a taxa. Mas incomodaram tanto, conclusão. Eu fico até triste de contar isso, mas tem que contar. 2 semanas depois de estar enterrado o andarilho, tiveram que abrir o túmulo e levar para o cemitério na outra cidade. Por quê? Porque aquele grupo não está nos estatutos, não está nas regras, nós tiramos. Desculpe se eu sou muito direto agora. Adianta celebrar a Eucaristia para um povo desses? Que comunhão eles comungam? Que caridade tem? Não obstante, é o cemitério do santo tal, da paróquia tal. Vocês percebem? Não podemos ter clubes fechados, comunidades. Na paróquia, eu já falei isso, tudo que nós temos, os espaços, o investimento, precisa levar que nós queremos salvar a todos e acolher a todos. E quanto mais a pessoa é necessitada, mais nós precisamos ajudar. Alguém me falou agora que às vezes nós não vamos exatamente lá onde as pessoas estão sofrendo. Por exemplo, me falava um exemplo da Legião de Maria, que vai lá cortar o cabelo das pessoas que estão mais abandonadas, que vai cuidar, vai dar o remédio para uma senhora de idade. Meus irmãos, minhas irmãs, ser cristão nesse momento, nessa crise do afeto, como muito bem falaram, nós precisamos ser mais cuidadores dos outros. De tanto cuidar os outros, seremos cuidados também. Cuidar é a palavra-chave para essa comunidade nova. Recuperar o sentido mesmo diante das redes sociais, esclarecer o valor da comunidade, atrair, acolher para o segmento. Gosto muito dessa expressão aqui, que está no documento 100. Acolher os moralmente perdidos, os socialmente excluídos e os culturalmente abandonados. Moralmente perdidos é aqueles que todos dizem: esse aí não presta. Não ande com ele porque esse aí não presta. Ele precisa ser evangelizado. Olha, se nós não cuidarmos, a sociedade vai nos convencer que nós não devemos cuidar dos presidiários, porque eles não merecem, os socialmente excluídos. E nós sabemos que na hora que nós deixarmos de cuidar dos presidiários, tem que arrancar algumas páginas do Evangelho, onde está Mateus 25. Eu estava preso e me foste visitar. Na hora que nós abandonarmos os presidiários, joga fora o Evangelho também. Porque o presidiário, ele não merece, mas ele precisa. A justiça de Deus não é para quem merece, é para quem precisa. Quem está nessa sala que merece tudo o que recebe de Deus? Ninguém. Tudo que nós recebemos é porque precisamos. Se nós recebemos de graça, devemos dar de graça. E quando as pessoas jogam fora todas as pessoas, nós vamos atrás delas. E aí vamos apanhar muito. Porque os grandes da sociedade não gostam que a igreja se meta tanto com aqueles que não merecem. O pior é quando o católico começa com esse discurso: esse aí não merece. Eu digo: pronto, já está picado com o vírus, não do Zika, nem da dengue. É com o vírus anti-evangélico. Anti-evangelho. Procuremos os moralmente perdidos, socialmente excluídos e culturalmente abandonados. Me desculpe se agora eu vou mexer muito numa área. Eu vi que tem muito... Quem é professor e professora aqui, levante o braço. Eu continuo sendo professor. Professores, depois a gente pode discutir, você pode não concordar. Não acredito que tenha uma área mais pobre nesse país, nesse momento, do que a educação. Também não acredito que exista uma área mais importante nesse país, nesse momento, do que a educação. Sábado passado, eu saía de uma igreja em Porto Alegre, me encontrei com um médico que me disse assim: bispo, só tem uma solução para esse país.
uma ditadura daquelas, que todos aqueles que pensam diferente, a gente dá um jeito neles. Adianta discutir com quem pensa assim? Eu só disse assim, sabe que eu acho um pouquinho diferente do senhor? Eu acho que precisamos aqui nesse país uma educação daquelas. Uma educação daquelas. Sem uma educação diferenciada, eu acho que as coisas vão piorar. Porque nós podemos não ter analfabetos, mas nós temos muitos analfabetos funcionais. As pessoas leem, mas não sabem o que leram. As pessoas não têm mais senso crítico. Não, esses dias, eu continuo trabalhando na universidade, e eu dei um texto para um grupo ler, e uma menina disse, professor, o que é caçulo? Eu disse, não, caçula? Não, caçulo. Não tem isso no texto, caçulo não existe. Está aqui, ó professor, ó. A palavra era casulo, e ela leu caçulo. Casulo? Pois é, mas eu não sei o que é casulo. E a pessoa estava no 4º ano do curso que ela estava concluindo, de universidade. Nós temos uns limites na formação, não na informação. Nunca nossos jovens e crianças foram tão informados. Nunca também foram tão não formados. Muito informados, mas não sabem o que fazer com isso tudo. Então, a comunidade não é uma sociedade em torno do cemitério. Não é uma associação de fiéis como se fosse um clube da igreja. O Código de Direito Canônico diz algo bem importante. Se vocês me ajudam, nós poderíamos ler desde aqui até aqui. Vamos juntos? A paróquia... Opa, aqui tem algo importante do Código de Direito Canônico. Diz que o mais importante é o território da paróquia? Que ela começa nessa rua e termina naquela? Como é que o Código de Direito Canônico define uma paróquia? Como? Vamos dizer juntos? Comunidade de fiéis. É isto. Isto é, um agrupamento humano fiel que vive a fidelidade a Jesus Cristo. Isto é paróquia. Porque existem paróquias que não têm território. A paróquia estudantil, a paróquia universitária, são paróquias que não têm um território. É todos os estudantes daquela região que se congregam naquele lugar. Então, constituída na diocese, seu cuidado é a um pároco, que é o seu pastor, que é o seu cuidador, mas sempre em comunhão com o seu bispo, porque a paróquia não é uma ilha. Na hora que a paróquia não faz nada de acordo com as outras, o que acontece? Ela cresce como pinus ilhotes. Pinus ilhotes é um pinheiro americano, que não é nativo do Brasil. Quando você planta uma floresta de pinus ilhotes, ele cresce, cresce, cresce sozinho. Ao redor dele não cresce mais nada. Por quê? Porque ele mata toda a fauna e toda a flora local. Nós não somos ilha e nem somos pinus ilhotes. Se uma paróquia cria uma regra nova para a catequese, a do lado sai prejudicada. É preciso ter um conjunto. E também quando troca o padre, dá problema. Então precisamos sempre a ideia da diocesaneidade. Esses dias até um bispo lá em Aparecida dizia, nós precisamos trabalhar cada vez mais com o clero e com os leigos, mas padres, principalmente nós bispos e padres, nós precisamos entender o que não foi bem trabalhado em nossa cabeça ainda. Nós pertencemos a uma diocese, a nossa pertence à diocese, a diocesaneidade. Pois bem, entre o comunitário e o coletivismo, nós já trabalhamos, mas quando nós pensamos o comunitário, nós pensamos a pessoa. Nós não pensamos só sacrificar a pessoa em nome da comunidade. Por exemplo, deixa eu ser bem direto para vocês imaginarem o que eu quero dizer.
Não dá para te tirar tanto de casa a tal ponto que a sua família diz, lá vai ela de novo para a igreja. É preciso equilibrar família, comunidade. É preciso que as pessoas vivam bem como pessoas. Não é possível que você, como cristão, não possa, na noite de Natal, conviver com uma cunhada que talvez seja, não sei, muçulmana ou evangélica. Precisamos formar pessoas equilibradas, de bom senso, capazes de transmitir a fé cristã num mundo plural. Caso contrário, não é mais cristianismo. Nós viramos seita, e nós nunca fomos seita. No início do cristianismo nos chamavam de a seita dos nazarenos, mas nunca fomos seita. Somos sempre caminho. Por isso os inimigos da comunidade são os inimigos que ameaçam a pessoa. A pessoa não é feita para a solidão, pois desde que nasce vive num grupo, que é a família. Então as pessoas hoje não sabem, mas elas precisam de grupos. Elas precisam de amigos, de família. Por isso, pessoal, antes que eu vá adiante, a comunidade deve ser, vou dar uma definição que não está no documento, o espaço onde eu vivo afetivamente a minha fé. Olha o que eu usei a palavra afetivo. Por quê? Tem que se sentir bem na comunidade. E viver a fé não é só estudar, não é só ler. Por exemplo, ela pode partir da palavra de Deus, eu vou chegar nesse ponto depois. Mas na comunidade eu tenho que me sentir bem. Se eu tiver que chorar, eu vou ter quem vai me dar o ombro para chorar. Se eu tiver que festejar, eu vou ter com quem festejar. Recordo quando eu contei para vocês aquelas primeiras comunidades que nós fizemos naquela única paróquia, uma moça chegou para mim e disse, eu vou ter que entrar numa dessas comunidades. Eu não queria, mas vou ter que entrar. Isso é, por que tem que entrar? Porque eu vim trabalhar nessa cidade, estou muito sozinha. Eu preciso de um grupo para viver. É aí que entra a comunidade. Sim, você vai me dizer, mas por uma necessidade mais humana do que religiosa. Não se separa, as coisas não estão separadas. Agora me permitam contar um exemplo que eu sempre me chamou a atenção. Se nós não cuidarmos, talvez vocês não tenham esse problema, as pessoas vão sair de nossas comunidades e vão para os evangélicos. Por quê? Às vezes porque a gente se fecha um pouco nas panelinhas, nos grupinhos de sempre, e não deixa ninguém sair dessa panelinha. Aqui não tem esse problema, né? É só lá no sul, né? Claro que aqui não tem. Não, aqui não tem. Imagina. Não, aqui não. Voltemos lá para o sul. Não, mas onde eu vou contar agora não é do sul, não. Eu morei anos atrás, muitos anos atrás, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E lá havia eu morava com os religiosos, enquanto estudava. Na casa tinha uma vizinha muito próxima, que tinha uma senhora que trabalhava lá, e essa senhora, ela fazia limpeza e comida lá para essa família. E ela disse, depois de um tempo, ela disse, eu vou para São Paulo, vou me mudar para São Paulo, porque lá a gente ganha mais, e tem mais chance de fazer uma casinha, então eu vou fazer isso. Só que lá em Belo Horizonte, essa senhora, essa doméstica, ela era uma líder comunitária, ela frequentava a missa, ela ia na paróquia, ela trabalhava no conselho paroquial, uma pessoa muito ligada, uma vida como nós todos temos. Ela foi para São Paulo, 6 meses depois ela veio e contou as maravilhas. Assim, estou muito bem, empregada, trabalho de segunda a sábado, sou hospedada no próprio emprego, ganho muito mais, até consegui já fazer uma poupança, já tenho um dinheirinho para começar minha casinha quando eu for fazer aqui em Minas. Meus patrões são muito bons, eu cuido de 2 crianças, passo o dia inteiro com eles, sou muito bem respeitada, gosto de estar lá, é muito trabalho, mas é bom. Só tem uma coisa que eu vou contar, vocês não vão gostar. O que foi? Eu virei evangélica. Mas não é possível, tchê. Como? Deixa eu explicar, disse ela. Quando eu cheguei lá, eu só tenho
folga no domingo. O que eu fazia no domingo? Eu ia para uma paróquia procurar. Eu entrava na paróquia, as paróquias cheias de gente, né? Eu entrava e saía, ninguém olhava para mim. E eu comecei a pensar, mas meu Deus, e agora? Eu vou passar os domingos sem falar com ninguém? Se eu vou na minha casa, que é os cristãos, eles não me... Tá, eu já sei. Talvez porque aqui é muito grande. Eu vou mais para uma paróquia de periferia. Talvez lá o pessoal seja mais, né? Mesma coisa. Ela disse que ela entrava, tinha sempre alguém na porta no folheto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mas diz bem-vindo, mas não pergunta quem é. Boa noite, seja bem-vindo. É quase automático. Bem-vindo, boa noite. Bem-vindo, boa noite. Nunca me perguntaram quem eu era, se era a primeira vez que eu entrei. Aí foi. E ela observou algo que ela disse: nunca tinha pensado isso lá na minha paróquia, mas agora que eu entrei como estrangeira na outra, eu vi. Como o pessoal da paróquia corre antes da missa, e corre para um lado, e acende uma vela, e toca o violão, e prepara, parece um circo sendo montado. E eu precisava chegar para rezar, não dava, porque sempre alguém estava me distraindo lá em cima. Eu sempre pensei isso. Nas missas nós deveríamos ter pelo menos uns 15 a 20 minutos antes, tudo parado. Porque se alguém chega para dizer assim: Senhor, descobri que minha mãe está com câncer, vim rezar, tem sempre uma ministra correndo para um lado e um cantor para o outro. É um desfile. Pessoal, não, quem está ali não está rezando. Bom, isso é outro assunto, veremos depois. Ela disse: não deu certo. Um dia, num sábado à tarde, fazendo compras para minha patroa, eu passei na frente de uma dessas igrejas, que nem vou dizer qual é, que vocês já imaginam, e eu só olhei para dentro. E alguém disse assim: a senhora não quer dar uma olhada? Oh, posso entrar. Com as compras, entrei. Ela disse: como é seu nome? De onde a senhora veio? A senhora não quer vir aqui amanhã, tal hora? Nós vamos receber a senhora, vamos lhe apresentar. Pronto. Alguém vai de plantão meio racional vai dizer: mas ela não estava procurando Jesus, ela estava procurando se dar bem na vida, ela está procurando acolhimento. Todos nós, inclusive eu, procuramos na fé a realização pessoal também. Não se separa essas coisas. Os discípulos que diziam, os gregos diziam, queremos ver Jesus. Ou quando o João disse, mestre, onde moras? Eles queriam ver se valia a pena estar com ele. A fé, a graça, supõe a natureza também. Então, veja, isso é só para dizer o seguinte: se a comunidade não for acolhedora de ser capaz de tocar o irmão, então nós não conseguimos mais ter capacidade de atrair gente nova. Numa sociedade de tantas pessoas frias, que vivem na solidão. Naquela paróquia onde eu trabalhei, que eu já falei para vocês antes de ser bispo, na paróquia teve quatro sepultamentos que me marcaram muito, mas isso é muito comum, mas para mim marcaram muito. 4 paroquianas nossas que morreram nos seus apartamentos, e nós só fomos descobrir depois de 5 ou 6 dias, quando os vizinhos sentiram alguma coisa no nariz. Porque as pessoas vivem às vezes numa solidão e num isolamento que é incrível. Precisamos romper isso, vencer isso. Nós precisamos de comunhão, koinonia, a palavra grega que significa comunhão. Comunhão é essa unidade, essa comunhão. Por isso que um dos mais belos gestos da missa, às vezes a gente não presta atenção porque a gente está rezando nessa hora ou cantando o Cordeiro de Deus. Na verdade é a fração do pão. A missa já foi chamada Fractio Panis, fração do pão. A hora em que o ministro ordenado, o padre ou bispo, ele quebra o pão. Você observe melhor quando for à missa. Esse é um gesto muito importante que às vezes os católicos nem percebem. É um único pão que é quebrado. Ele é partido, repartido, mais quebrado ainda, distribuído. Isso é a comunhão. Um só corpo que se quebra, se reparte para que todos comunguem do mesmo pão.
Nós que comungamos do mesmo pão e bebemos do mesmo cálice, formamos um só corpo. E aqui falta aprofundar isso. Nós somos um corpo. Um corpo. No corpo alguém é olho, uma parte é olho, outra parte é dedo, outra parte é pé. Cada um aqui tem um dom. Eu vi a irmã Aurora que canta. Eu não sei cantar. Se eu começar a cantar, vocês vão embora agora. Tem alguém que reza, tem alguém que prega. A comunidade é isso, é a alegria do corpo. E já que estamos no ano mariano, me permitam falar dela só isto, depois falarei mais. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E Maria o que é? Essa expressão é dos Santos Padres. Maria é o pescoço. O que une a cabeça ao corpo é o pescoço. Maria é o pescoço desse corpo, porque ela tanto está unida intimamente à cabeça, quanto está intimamente ao corpo. Maria nos ajuda a entender quem somos. Por isso o lugar de Maria na igreja não pode ser outro a não ser a mais próxima de Cristo, a mais próxima de Deus, a mais próxima de nós, a mais próxima da igreja. Por isso, procuremos essa ideia de corpo. Sabe quando que a gente não entende a ideia de corpo? Quando a gente começa a falar mal do outro na paróquia. Olha o que aquele outro fez, aquele não purifica o sanguíneo direito, aquele não sabe tocar violão direito. Quando a gente começa a falar mal do outro, imagina, se o olho quer ser pé e se o pé quer ser coração, dá um chute na vida, não dá certo. Vamos adiante. Os apóstolos vão usar alguns termos para falar dessa koinonia. Por exemplo, estar juntos, permanecer unânimes, ter um só coração e uma só alma, colocar tudo em comum. Não quer dizer ser tudo igual. Não precisa todo mundo aqui ser do Grêmio. Nem todo mundo ser do Inter. Não tem. Alguém pode ser do Palmeiras. Alguém pode ser corintiano. Alguém pode ser do meu time. Duvido que tenha alguém do meu time aqui. Sou do Juventude. Acabou, né? Também estava querendo demais, né? Nós somos muitos, mas formamos um só corpo. E não precisamos pensar todos iguais. Mas não podemos achar que quem pensa diferente de mim é um demônio. Quando alguém disser, o meu jeito de ser é melhor que o seu, pronto, já acabou. Lá às vezes o pessoal tem polêmicas em torno disso, daquilo. Não, nós precisamos manter a unidade. A unidade é a comunhão na comunidade. Por isso, a palavra eclesia, ou comunidade, igreja, eu estou no capítulo 2 agora, tá? Mas vocês podem ir seguindo assim mais pela tela, que é mais rápido. É uma comunidade que é também, que é uma igreja doméstica. Os cristãos se reuniam nas casas para celebrar. Se reuniam porque não existiam igrejas ainda. Por isso, a pequena comunidade reunida em casas, em bairros, em lugares pequenos, é muito interessante. Essa ideia da setorização, em que você consegue fazer que um grupo se sinta cristão. Onde estão os cristãos? Não somente onde está o templo é importante. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos, a igreja viva, construída de pedras vivas, somos nós. Por favor, eu vou usar um conceito aqui que a gente pode discutir depois. É que aquele pequeno grupo formado, sei lá, de 12 pessoas, é uma comunidade. É uma comunidade porque a paróquia vai ser uma grande comunidade de pequenas comunidades ao redor dela. Por que eu vou querer insistir com essa ideia da pequena comunidade? Porque se nós não fizermos a pequena comunidade, muita gente vai continuar na solidão, no abandono e não está sendo escutada. Somente pequenos grupos é que permitem que isso também se favoreça. A comunidade cristã se origina das pessoas do grupo que segue Jesus Cristo. Nele permanece e vive com Ele. Nós não convivemos entre nós por causa dos nossos olhos azuis. Vamos fazer uma comunidade só de quem tem olho azul. Não seremos nós, um que outro aqui. Mas
E também não é só porque nós vestimos a mesma camiseta ou torcemos pelo mesmo time. Nós todos temos em comum Jesus. E por causa de Jesus nos unimos. Porque senão, cada vez que um der algum desafeto ou desacordo com a comunidade, toda a comunidade entra em crise. Não, o nosso foco central é Jesus. Por isso que, quando alguém me diz assim, trocou o padre, eu não vou mais nessa paróquia. E ainda vou fazer isso por birra com o bispo. O bispo vai dar risada e vai sofrer. Vai dizer, essa pessoa trabalhou tantos anos e não entendeu que essa igreja, ela estava ligada ao padre e não à igreja, e não a Cristo. Aliás, não tem nada pior para um padre, para um bispo, quando a pessoa se liga a ele e não a Cristo e a comunidade. É a mesma coisa que aí fora tem uma placa que indica o caminho e as pessoas ficarem mais impressionadas com a placa do que com o caminho. Se você fica na placa, na seta que aponta, você nunca vai chegar no caminho. É preciso rever isso também. E é uma comunidade que quer a salvação para todos, para que todos cheguem ao conhecimento da verdade de São Paulo. Todos devem chegar lá. Vocês lembram aquela primeira frase? Qual foi a primeira frase do documento de Aparecida que nós lemos aqui? Alguém lembra pelo menos uma palavra que tinha naquela primeira imagem? Como? Jesus, receber, conhecer, alegria. Vocês lembram que lá tinha essa expressão? Conhecer a Jesus foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. Fazê-lo conhecer, ser conhecido é nossa alegria. Não é possível que alguém seja cristão e fique tranquilo sabendo que outros não conhecem Jesus. Vocês estão vendo? Eu não estou dizendo que não frequente a nossa igreja, que não chegue a Jesus e aí vai vir para a igreja. Eu recordo aqui São Francisco de Assis. Você sabe o quanto São Francisco tinha experiência de Jesus. Não pense que Francisco ficou primeiro olhando a formiga, o sol, a lua e a água. Primeiro ele olhou para a pessoa. São Francisco tinha uma dificuldade com o leproso, ele tinha nojo dos leprosos. Quando ele venceu essa barreira e conseguiu dar um beijo num leproso, aí ele começou a ver o irmão sol, a irmã lua e tudo mais. Mas Francisco amava tanto as criaturas, que na biografia de Celano, tem um trecho que ele comenta, assim, como eu gostaria de levar o diabo para o céu. Mas Francisco, o que é isso? O diabo não pode ir para o céu. Ele disse, mas ninguém conhece tanto a Deus como o diabo, como ele deve ser infeliz. Porque como seria bom se ele pudesse ser salvo? Poder ele pode, mas ele não quer. Por isso que ele não é salvo. Poder ele pode, mas ele não quer. Por isso que ele permanece para sempre na condenação. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente vivendo infernos por aí. Os drogados, os deprimidos, os isolados. Nós precisamos, porque esses não são diabos, são pessoas. Nós precisamos ir ao encontro deles. Então, eu não vou ler tudo, só vou ler os títulos. São comunidades que têm pertença, nós precisamos ter pertença. A pertença é o seguinte, eu vejo que muitos de vocês estão com uma camiseta, veste a camiseta para dar identidade. A pertença é que me dá identidade. Com vocês é mais fácil, vocês todos representam paróquias, comunidades e dioceses. Mas tem muita gente que não tem essa identidade. Eu me sentir pertencente a um grupo garante que a minha identidade esteja assegurada. É uma comunidade eucarística que vive a comunhão de pessoas. É aquilo que já falamos, somos um corpo e somos uma comunhão. Por isso, nós precisamos quase fazer o voto da comunhão. Existe o voto de pobreza, castidade, obediência, precisaria o voto de comunhão, onde a gente começa a entender que aquele que pensa diferente de mim faz parte do meu corpo. Somos o corpo de Cristo e sofremos todos juntos quando alguém sofre.
acolhida, uma comunidade que vence as barreiras. Aqui o documento cita o caso curioso de Paulo, que escreve a Filémon, dizendo: aquele escravo Onésimo que você me emprestou para me servir, para me ajudar, não é que agora ele foi batizado, então eu lhe devolvo, Paulo, aquele escravo, só que agora vai ser diferente. Agora que ele é cristão, ele é seu irmão. Dizendo para Filémon, Paulo dizendo a Filémon. Sim, alguém diria, mas isso é tranquilo, bispo. Não é. A partir de agora, esse escravo tem que comer na mesma mesa que Filémon, porque não é mais é um irmão. Vocês percebem como que ser cristão vai nas entranhas da nossa experiência? Depois, uma comunidade solidária de muita caridade, muita caridade. E atenção, nós não fazemos só filantropia, nós fazemos caridade. Nós não ajudamos os outros, só aqueles que são nossos amigos, nossos familiares ou que pensam como nós. Eu tenho certeza que nas nossas obras sociais, nunca perguntamos se a pessoa é católica ou não, nem perguntamos se ela acredita em Deus ou não. Ela precisa, então será ajudada. Preciso contar para vocês, não posso me delongar, mas preciso, o que aconteceu com Madre Teresa de Calcutá, que vivia a caridade na sua integralidade. Ela não dava só pão, ela dava também afeto, fé. A Madre Teresa de Calcutá dizia algo para as suas irmãs que me serviu muito na vida. Compartilho com vocês. Ela dizia: irmãs, nós trabalhamos muito com pessoas tão doentes e tão pobres, que geralmente quando recolhemos elas já estão morrendo. E é verdade, elas recolhiam pessoas praticamente moribundas, abandonadas. E recolhia e colocava todas juntas. Assim, quando alguém estiver morrendo, olha, isso pode servir para você e para mim também. Quando alguém estiver morrendo, pergunte qual é a religião dessa pessoa e vá buscar o líder religioso. Se ele é muçulmano, busque um sheik, alguém que seja, né? Se ele for um judeu, busque um rabino, né? Se ele for um cristão, busque o padre. Pergunte quem ele quer e faça isso. Mas o último gesto, seja você, irmã, a fazer. Qual era o último gesto? Olhe bem no rosto daquele que está morrendo e dê um sorriso, para que a última imagem que ele veja deste mundo seja um sorriso de um semelhante, para que ele possa partir em paz, vendo um irmão sorrir. A caridade supõe isso também, muito, muito. Isso faz tão bem. Ser capaz, só que para sorrir nessa hora, você tem que estar muito imbuído de Cristo, com toda a humildade. Eu vou contar, minha mãe morreu há 12 anos atrás, ela tinha 66 anos, depois de um câncer de 6 meses que consumiu a mãe, e no dia que nós achamos que ela ia falecer, porque estava piorando, já estava na morfina, estava muito difícil, mas estava consciente ainda, eu saí de Porto Alegre, porque eu estava trabalhando lá como professor, voltei, e aí consegui ainda ver os últimos momentos da mãe, e a mãe morrendo, deu para dar o sorriso, e eu disse: mãe, vai em paz e dá um abraço no Cristo por nós, antes de nós chegarmos. E nisso ela foi. Claro que depois sofri como qualquer pessoa, mas a Madre Teresa me ajudou nessa hora a me despedir da minha mãe, sem ficar com aqueles gritos, porque geralmente quando uma pessoa está morrendo, a gente não é caridoso, a gente pensa em nós. Minha mãe vai embora, eu vou chorar. Criança, não, eu vou ajudar minha mãe a morrer. Cristão tem que superar isso. Sim, se não conseguir também, continua sendo cristão, viu? Não tem problema. Vamos adiante. Uma comunidade também que pense na partilha. Partilhar os bens que temos. Condividir. Partilha significa amizade também. Deve ser uma casa da amizade a paróquia. O que mais? De perdão. Quando é que a gente perdoa? Quando nós sabemos que tem algo mais importante. Não tem lugar mais interessante para a questão do perdão do que a família. A família é muito interessante.
Eu recordo uma vez, todos sabem de uma história dessas, eu só vou contar porque vocês já viram. Anos atrás, então, um senhor muito rígido na formação, a filha engravidou, mãe solteira, o rapaz não assumiu o compromisso, o pai ficou muito furioso com a filha, onde é que já se viu, e a minha imagem no bairro, como é que vai ficar? Tá, mas não expulsou a filha. Quando nasceu a criança, quem era o avô mais babão da cidade era ele. A família tem esse poder de passar por cima, de relevar, porque a pessoa vale mais do que o seu pecado. Dom Luiz e Dom Mariano e Dom Dimas e Dom João, me fez muito bem escutar de Dom Bernardo, no nosso retiro mariano, uma frase, uma expressão que ele usou numa das suas meditações, que me ajudou muito, eu compartilho com vocês. Os bispos já ouviram isso, dizer que Nossa Senhora, por causa do perdão, não tem nojo dos nossos pecados, ela sofre pelos nossos pecados. Uma coisa é ter nojo da pessoa porque errou, outra coisa é sofrer com ela para que ela possa se reconciliar. Quando uma pessoa tem nojo do pecador, segundo um teólogo italiano, Silvano Fausti, ele diz: geralmente nós odiamos quem peca porque nós amamos o pecado que ele fez. Quando alguém bate muito nos pecadores, é porque se pudesse faria o mesmo pecado. Isso é meio psicologizante. Nós precisamos odiar o pecado, mas sempre dar perdão e reconciliação a quem precisa. Vou adiante. Uma comunidade missionária, querigmática, que anuncia, que busca, que procura anunciar o Cristo e fazer a comunidade crescer. Portanto, se podemos novamente fazer o esquema jogral, só para a gente fortalecer na memória. Eu digo a palavra que está na cor preta e vocês na cor vermelha, mas não só lendo, procurando entender. Se alguém tem pertença, consegue. Se alguém fortalece, para ter acolhida é preciso. Para viver a comunhão é preciso. Só há caridade onde existe. Uma das formas de partilha é reconciliação, se traduz em. E para uma igreja ser missionária, ela precisa de. Veja, nada de novo, mas fortalecendo aspectos que nós precisamos cada vez mais tomar consciência. Alguém quer ler para nós essa frase do Papa Francisco? Quem sabe a irmã Aurora? Quem somos? O discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada, nem uma espiritualidade intimista, mas uma pessoa em comunidade para se dar aos outros. Não somos uma pessoa isolada e nem dá para ter uma espiritualidade muito do eu, que não considera o outro. Precisamos fazer essa síntese e por isso vivemos em comunidade para nos oferecer aos outros, para nos dar aos outros, para sermos doadores de vida. Por isso, a renovação paroquial supõe uma reformulação das estruturas. Por favor, pessoal, o documento de Aparecida diz, tirar a pastoral de manutenção e fazer uma conversão. Não se trata apenas de trocar alguns cargos ou pastorais da paróquia, é uma mentalidade, por isso é mais difícil. 10 anos de Aparecida, temos um longo caminho ainda a percorrer, porque ainda não chegamos aonde podemos estar. E agora eu gostaria que a gente tentasse responder essa pergunta: o que já temos e o que precisamos ter para que vivamos como discípulos de Jesus em nossas comunidades? Observem que a pergunta não é o que a gente tem que fazer, é o que temos e ainda não temos para ser
discípulos de Jesus, não está perguntando para aumentar o número de paroquianos, para aumentar o número de setores, para melhorar a pastoral. Não. A pergunta é: o que temos e o que falta para sermos nós discípulos de Jesus em comunidade? Só queria lembrar o seguinte: nós temos, o que nós já temos? Temos um mar cheio de peixes, muito. As pessoas têm sede de Deus, tem muita gente querendo entrar para a nossa barca, a igreja. Nós temos redes, temos barco, temos tudo para pescar. Então nós temos gente querendo, temos instrumentos, temos também pescadores, tantos pescadores somos todos nós. Sabe o que não temos ainda? Vontade suficiente de pescar. Precisamos pescar. Precisamos todos nós, aí estão os instrumentos, aí está o mar cheio de peixe, nós podemos pescar, nós somos pescadores. Quando a Clotilde falou, pois é que às vezes as situações são difíceis porque nem todos assumem, nós tivemos uma situação muito curiosa. Nós fizemos um planejamento já desde 2015, na Arquidiocese de Porto Alegre, sobre a iniciação à vida cristã. Todas as 157 paróquias, nós adotamos um único caminho. Pequenas variações, mas é um único caminho. Por exemplo, batismo, Eucaristia, Crisma, está tudo mais ou menos integrado e formamos juntos os catequistas e tal. Criamos um sistema novo. Quem foram os primeiros a acreditar nisso? Os catequistas. E os catequistas são generosos, todos os catequistas são muito desejosos disso. Uma ou outra paróquia, não por um outro motivo, mas algum padre disse, mas eu não sei se isso vai dar certo. Eu não sei, quem sabe é melhor esperar um pouco. As catequistas disseram assim, não senhor. Os filhos das catequistas, eu tenho filhos na catequese, disse uma catequista. Eu não quero seguir o modelo antigo. O senhor vai querer sim, porque eu preciso. O padre aceitou. Às vezes é preciso ser como Santa Catarina de Sena, que vai e diz para o Papa, Papa, tem que rever um pouquinho aqui. Eu sei que o leigo não está muito acostumado com isso, mas para bispo também, eu digo pelo menos para mim, pode ser que os bispos daqui não concordem, mas nos ajudem. Nós não temos onisciência, nós não conhecemos todos os caminhos. Tem questões na vida concreta que eu nem imagino. Por exemplo, eu não imaginava, visitando as escolas, quantos professores têm dificuldade para certas situações. Esses dias uma professora me disse, nós somos obrigados a aceitar a inclusão na escola. Claro, toda escola tem que aceitar. Mas aquele menino que não tem autismo, mas quase autismo, que nós tivemos que durante 2 meses, ele entrou na escola agora, 2 meses, quem não é professor imagina. O menino chegava e começava a gritar em sala de aula, gritar. Então uma professora tinha que conter ele, primeiro por 1 hora. Imagina uma pessoa gritando e você segurar 1 hora. Depois meia hora. Depois de 2 meses ele volta para a aula e está normal. São situações, sem a gente ir lá onde está a realidade, a gente não enxerga. A conversão pastoral supõe isso. Eu não sei se foi a Clotilde, acho que foi a Andréia, que falou do desânimo. Desânimo. Os primeiros cristãos também tiveram isso. Nos Atos dos Apóstolos, não existe só uma história de vitória. Existe uma história de muita gente que se cansou, desistiu, não aguentou. O cristianismo supõe cruz. E cruz pode ser sintetizada nisso. Ninguém nasceu para sofrer, mas a dor nos faz crescer. Então nós precisamos dessa dor também. Um cristianismo sem cruz é um cristianismo vazio. Por isso nós precisamos unir a questão cruz e ressurreição no cotidiano. Não desanimem. Recordem uma outra, talvez o que eu esqueci de falar, e por isso está faltando uma peça-chave para esse mosaico que estamos construindo. Toda a obra da evangelização, toda a pastoral, tudo que temos e somos, a iniciativa e a responsabilidade é de Deus. É Ele o autor da evangelização. Nós colaboramos, mas Ele faz o que quer. Ele faz o que quer.
Não se preocupem. Quando alguém diz, por isso que a igreja vai mal, a igreja não vai mal. A igreja vai, ela caminha. Por isso nós podemos fazer mais, muito mais. Eu concluo aqui, dizendo que na parte da tarde, nós trabalharemos mais 2 conjuntos de slides. Esses slides, se vocês acham que ajuda, depois a gente pode compartilhar, alguns com pendrive, depois o padre Agenor vai encontrar uma saída para socializar tudo isso aqui. Acho que seria importante, é só uma sugestão, às vezes na sua paróquia ou comunidade, fazer uns estudos sobre isso, porque mais difícil de tudo é converter a mente, mudar a cabeça, enxergar mais longe. Porque se você chegar lá e dizer assim, temos que mudar tudo, se a pessoa não faz um caminho, por exemplo, para valorizar a pequena comunidade, não vai dar. Eu sei que tem dioceses que já estão bem mais à frente disso, tá bom? Agora eu acho que nós merecemos dar uma pausa. Padre Agenor nos indica qual é o horário para voltar depois do almoço, se é que voltaremos. Muito obrigado, pessoal, por até aqui.